Se você é um conformado e não liga tanto para dinheiro, nasceu em berço de ouro, talvez esse vídeo aqui não seja para você. A questão é que, se vocês olharem a cotação da cana dos últimos anos, vocês vão perceber um mercado de alta e de baixa. Mas não é um mercado de tão alta como a do café ou como a do cacau, e nem de tão baixa. Varia aí 5%, 10% de um ano para outro. O que eu quero convidar para vocês a reflexão é a seguinte: e nos postos, quando você vai abastecer o etanol, você tem percebido diferença de baixa? Se você olhar aí os últimos 3 anos, 23, 24, 25, teve uma baixa aqui na cana. A questão é que eu sempre converso com pessoas, o meu vídeo é um vídeo de conversa, e as pessoas ficam se limitando ali a consultar ChatGPT quando não concordam com alguma coisa que eu digo. A verdade é a seguinte, amigos: quem está na lavoura, o ChatGPT não acompanha. Ele faz um resumão ali de algum noticiário, tal, entrega para você e pronto. Essa área que eu estou agora, interior do estado do Rio de Janeiro, até década de 90, até meados da década de 90, basicamente todas as usinas de cana-de-açúcar aqui produziam a pleno vigor. A pleno vigor. Vários funcionários, cesta básica, casa para eles e assim por diante. Tem até uma usina chamada Sapucaia, que agora ela está como Coagro, o nome dela. Nossa, na década de 90 a usina era uma potência. Depois disso começou tudo a desandar. Mas o produtor ainda conseguia ganhar algum dinheiro. Teve uma outra usina, bem depois disso, em São Francisco do Itabapoana, chamado Cana Brava. Ela é uma usina bem mais nova, né? Se não me engano, 2010 para cá. Só que entrou político no meio e assim por diante. Parece que está envolvida num processo aí de corrupção. E essa usina era bem interessante pelo seguinte: o produto primário dela era energia. Por quê? Ela adquiria a cana aqui da gente, né? Pagava-se direitinho a cana, e o bagaço da cana ela alimentava turbina Rolls-Royce, e essa turbina Rolls-Royce gerava energia, e essa energia era vendida para as concessionárias. Então era uma usina de energia que também produzia etanol. Mas vocês que estão antenados aí verificaram que a Raízen, ela está em recuperação judicial na ordem de bilhões. Antes já havia um aditivo de 27,5% de álcool anidro na gasolina e agora aumentou para 30%. Uma diferença pequena, mas deveria favorecer aqui o produtor. Aí você fala o seguinte: não, veja bem, o álcool está subindo porque o açúcar sobe no mercado internacional, então a indústria aí do diabetes fatura mais, o álcool diminui, a demanda aumenta nos postos e o preço acompanha. Não é tão bem assim, gente, porque nós aqui, de família, de produtores, a gente não percebe isso na hora da venda. Até essa cotação que você vê, não, o cara está ganhando aí R$135 por tonelada de cana, não é bem por aí não. Se você tirar o lucro líquido, depois da terra preparada, depois do replantio, depois do frete, já que as usinas todas aqui da região fecharam, e agora a gente tem um custo de logística grande,
Um determinado presidente aí, ele determinou, eu não sei como isso está agora, né, que o produtor de etanol poderia vender direto para o posto de combustível, né, o álcool já em processo de aditivação, sem a necessidade de passar pelo distribuidor, né? Então já tiraria um ICMS, uma logística e assim por diante, e o preço ia baixar. E eu te pergunto, baixou o preço? Agora, a questão que me deixa tão mais irritado ainda com isso. Temos campo produzindo, temos lugar para plantar, o Brasil ele é muito grande, o etanol é um combustível excelente e ele poderia custar 50% abaixo do que o que se cobra na gasolina, com facilidade. Sem usar o ChatGPT, pensa comigo da seguinte maneira, gente, olha só. Para você produzir 1 litro de etanol, vou colocar isso em pauta, você precisa de terra, você precisa de sol, você precisa de chuva, você precisa de uma usina com um processo químico simples, né? Basicamente uma destilaria. Claro, tem vários outros processos, não vou entrar numa discussão aqui em relação a isso. Tá? Você precisa de trabalhadores sem segundo grau para o corte aqui de cana, né? E assim por diante. Então a usina manda aqui os trabalhadores de ônibus, nós tratamos esses trabalhadores muito bem, servimos a ele água à vontade, para quem não traz lanche, um pãozinho, um almoço, sem ganhar nada com isso. Tá? São trabalhadores que não tiveram as mesmas oportunidades de vida que o trabalhador offshore teve. Então, a gente tem que entender que eles foram vítimas do meio, o trabalhador rural, o cortador de cana e assim por diante. Mas aonde eu quero chegar com isso daí? Para você produzir etanol, você não precisa de navio caríssimo, você não precisa de helicóptero para trabalhar, você não precisa de plataforma para fazer extração de petróleo. E no final das contas, para produzir 1 litro de gasolina, você tem que colocar outra conta, que na verdade o que vai para o seu tanque são 70% de gasolina e 30% de etanol. Aí pensa comigo, por que eles ficam regulando o preço do etanol entre 30% e 35% abaixo da gasolina? Já que o carro, quando abastecido com etanol, rende 30% a 35% a menos que a gasolina. Eles fazem isso para não desfavorecer a indústria petrolífera. No meu ponto de vista, isso daqui é um papo aberto, onde a verdade absoluta ela vai ficar vaga, talvez. E outra coisa, a gasolina está subindo por conta da guerra que se iniciou, o diesel está subindo, a gasolina está subindo, e o etanol está subindo por quê? Se o etanol não passa navio de etanol no Estreito de Hormuz, não passa. Nem GNV, gás natural veicular, excelente combustível, excelente. Eu tive carros a GNV de 1999 até 2025. Claro que eu tive outros, tive a diesel no meio tal, e assim por diante. Mas eu tive carro a GNV por 26 anos e digo a vocês, quando bem instalado, né? Porque gente às vezes que coloca GNV no carro, ele vai lá no cara mais barato, não quer saber de peça, quer saber de nada, mete. É um combustível excelente, excelente o GNV, o gás natural veicular. Você vê que o Mercado Livre, o CEO falou, olha, colocamos carreta, fechamos com a Scania e tal, mas só pode transitar em determinados trechos, porque o Brasil mal tem GNV. Mal o Sudeste, algumas partes do Sul e assim por diante. Outras partes, aí, se você procurar no Google, basicamente inexiste. Então, meus amigos, é só um papo, é só uma conversa.
de como nós somos vítimas desse sistema podre. Coloca uma medida populista ali, outra lá, foge do assunto e assim por diante, todo mundo bate palma, mas pouca gente para refletir o quanto o produtor rural e o quanto o consumidor lá na outra ponta sofre com tudo isso. É um absurdo o etanol subir no Brasil. O governo ele poderia muito bem, junto à ANP, que se não me engano a ANP contribui com a cotação de preço do álcool, do etanol, nos postos. O etanol ele pode chegar num preço muito mais agradável, sem prejudicar o meio ambiente, da mesma forma que o petróleo faz, e gerando muito mais emprego, tá, gente? Gerando muito mais emprego. Mas existe um protecionismo danado aí. A promessa de tornar o Brasil independente do petróleo de outros países, no quesito aí de importação, não foi concluído. Nós continuamos dependentes, por isso que a cotação internacional tanto interfere aqui para a gente, né? Não dá para explicar tudo aqui nesse vídeo, mas enfim, eu quero dizer para vocês o como somos feitos de otários. Você tem algumas alternativas para estar poupando aí o teu bolso e dando mais qualidade de vida aí na tua casa, tá? Muita gente não tem recurso para comprar um carro elétrico. Eu mesmo levei um tempo me preparando para isso, porque é um veículo mais caro. Ainda mais agora, com 35% em cima do valor dele, enquanto o Canadá está cobrando 7%. Mas veja, no meu caso, quando eu trabalhava mais na cidade, porque hoje em dia vocês veem no meu vídeo, cada dia eu estou numa cidade diferente, eu usava moto de baixa cilindrada, 150 cilindradas, fazia lá mais de 40 km por litro de gasolina batizada. Mas muita gente não tem CNH, eu entendo os riscos que uma moto pode trazer, assim por diante. Inclusive eu tenho um bom relacionamento com moto porque eu tenho medo de moto. Então o medo, ele te previne aí de várias coisas. Mas eu percebi no meu meio de amigos, de conhecidos, que muita gente usa o carro de uma maneira assim que eu jamais usaria. O cara usa carro para ir na padaria, para ir na academia até, gente. A academia às vezes fica 1,5 km de distância da casa do cidadão. O cara vai lá, liga o carro, faz o óleo subir lá no cabeçote, motor de arranque, tudo tal, não chega na temperatura ideal para parar na academia, para fazer esteira e começar a malhar. Por que ele não tira a esteira e vai caminhando até a academia? Não sei, não sei. Gente que vai levar o filho na escola, a escola tão pertinho também, dava para ir numa bike, assim por diante, já poupava a saúde dele, ajudava o coração, né, afastava o risco de hipertensão, risco de diabetes, mas o cara, ele prefere ir de carro. Tá? Então, uma bike valeria a pena. E tem gente que trabalha 5 km de casa, 10 km de casa. No meu ponto de vista, se eu tivesse um emprego desse, gente, eu compraria um autopropelido. Velocidade de até 32 km por hora, que está excelente para a cidade. Por que está excelente? 32 por hora, gente, parem e usem a cabeça. Quando eu zero ali o odômetro do meu carro e faço um percurso, por exemplo, de 10 km dentro da cidade, a minha velocidade média fica menos de 20 por hora, por conta do trânsito, por conta do anda e para, por conta dos sinais, né? E assim por diante. Mas o cara acha, não, 32 por hora, eu vou passar mal, gente, não tem como, é impossível isso. É possível. Deixa o teu carro na garagem, compre autopropelido, já tem aí a partir de R$5.000, já leva o teu filho na escola, já te leva para o trabalho, e assim por diante. Você tem várias outras maneiras para você tentar escapar um pouco desse sistema. E eu faço esse vídeo assim, no intuito verdadeiramente de te ajudar, não de te vender nada, mas ajudar ao teu bolso, porque as coisas não estão fáceis.
para a Raizen estar quebrando, para várias usinas terem fechado, várias pessoas no meu âmbito que tem pizzaria, que tem oficina, várias outras coisas, muitas pessoas estão reclamando de tudo. Tá? Tem uma pessoa, eu até pensei que fosse um exagero da parte dela, que tem um restaurante bem conceituado no interior de Minas Gerais, um lugar que eu vou muito, qualquer hora eu vou gravar lá para vocês, é onde inclusive tem o café que eu mencionei. Essa pessoa, ela teve, com muito movimento inclusive, reduzir os dias trabalhados na pizzaria dele por não conseguir mão de obra, pagando tudo certinho. Ah, mas paga muito mal, né? Paga muito mal, as pessoas preferem ficar nos programas assistenciais. Eu fico pensando, gente, o programa assistencial vai pagar 800. O cara lá vai pagar 1.600, 1.700, só que em cima desses 1.700, 60% a mais aí de tributos, né? Porque o cara ainda já ganha a jantinha dele, talvez um vale transporte, assim por diante, tal. Vai ganhar férias, vai ganhar 13º, mas a pessoa prefere se afastar da dignidade do trabalho e viver, mesmo em plena saúde física, a custas de bolsas de programas assistenciais. Não sou contra programas assistenciais. Eu sou contra pessoas com pleno vigor físico, com 30 anos, pronto para escalar qualquer prédio como se fosse um Homem-Aranha, receber bolsas enquanto não faz absolutamente nada. Essas pessoas, eu acho que sim, tem que ser revisto esse programa.